Uplight gasta mais energia do que downlight? Será que isso é verdade ou é só mais um mito que foi espalhado no mundo da iluminação? Hoje vamos explorar esse tema a fundo, desmistificar conceitos e entender tecnicamente o que faz uma instalação gastar mais ou menos energia. E no final, você vai poder tirar a sua própria conclusão. Mas antes, se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dica sobre iluminação. Vamos nessa! Antes de tudo, a gente precisa entender o que é uplight e downlight. Uplight é quando a iluminação parte do solo ou de uma base inferior e é direcionada para cima. Muito comum em paisagismo, fachadas, colunas e árvores. É aquela luz que valoriza de baixo para cima, criando destaque, profundidade e um efeito dramático. Já o downlight é o mais tradicional. É aquela luz que vem de cima para baixo. Postes de jardim, refletores em muros, luminárias de teto e spots embutidos no gesso, tudo isso é downlight. E ambas essas técnicas têm finalidades diferentes, efeitos diferentes e aplicações diferentes. Mas e o consumo de energia? Isso muda conforme a direção da luz? Para responder isso, a gente precisa analisar os fatores que realmente influenciam no consumo energético de um projeto de iluminação. E a direção da luz, por si só, não está entre esses fatores. O que realmente influencia são a potência da luminária, a eficiência da fonte da luz, medida por watt ou lumens, a quantidade de luminárias instaladas, a distância entre a fonte luminosa e o objeto a ser iluminado, o nível de iluminância exigido pelo projeto, as características do ambiente, como cores, texturas e materiais, e, é claro, a qualidade da instalação elétrica e da automação utilizada. Ou seja, se o uplight ou downlight gasta mais energia, isso não tem a ver com a direção da luz, mas sim com todo o conjunto do projeto. E agora vamos entrar nos detalhes. É verdade que, muitas vezes, o uplight exige um pouco mais de potência para alcançar o nível de destaque visual do downlight? Sim. E por quê? Porque no uplight, a luz precisa vencer a gravidade, alcançar elementos mais altos e, por muitas vezes, atravessar obstáculos como folhas, sombras e estruturas verticais. Além disso, uma parte da luz emitida de baixo para cima pode ser absorvida por materiais como vegetação densa, superfícies escuras ou texturas irregulares. E isso exige mais planejamento. E em alguns casos, exige sim a utilização de luminárias mais potentes ou em maior quantidade. Mas isso não significa que ela gasta mais energia por ser uplight. Significa apenas que um projeto mal dimensionado pode ser menos eficiente. E isso vale para qualquer direção. O problema não está na técnica, está na execução. E o mesmo vale para o downlight. Um projetor mal instalado, com o facho disperso demais, pode causar ofuscamento, desperdiçar a luz e aumentar o consumo, mesmo sendo para baixo. Vamos usar um exemplo prático. Imagine que você quer iluminar uma palmeira de 5 metros de altura. Se você usar uma luminária uplight com facho de luz fechado de 10 watts bem direcionada, você consegue um belo efeito visual com uma só peça. Agora imagine você iluminar esse mesmo elemento com um downlight. Você vai precisar de uma estrutura elevada, talvez um poste com um refletor, com no mínimo 30 ou 40 watts de potência para garantir a mesma intensidade. E ainda corre o risco de perder detalhes por sombras. Nesse caso, quem gastou mais energia? Exatamente, o downlight. Outro ponto que muita gente esquece é considerar a temperatura de cor e o índice de reprodução de cor. Luzes quentes ou neutras com alto IRC valorizam muito mais os elementos naturais e arquitetônicos em projetos de uplight. Isso permite, inclusive, que você utilize menos potência, já que o efeito visual é muito mais bonito e eficiente. Ou seja, com os LEDs certos, você faz muito mais com menos. Agora vamos falar algo que faz toda a diferença: o controle. Tanto o uplight como o downlight podem ser integrados a sensores de presença, fotocélulas, dimmers e automação. Você pode, por exemplo, programar uplights para acender somente entre 18 horas e 23 horas, criando um efeito decorativo noturno e economizando energia fora desse período. E o mesmo pode ser feito com qualquer técnica. Por isso, afirmar que uma técnica consome mais energia do que outra é desconsiderar todo o potencial de gestão e automação que a iluminação moderna oferece. E aí, com tudo isso, a gente volta para a principal pergunta: o uplight gasta mais energia do que a downlight? A resposta é
Mito. Não é a direção da luz que define o consumo, e sim o cálculo técnico, os produtos e a intenção do projeto. Então, se alguém te disser que o UP-Light gasta mais energia, você já sabe que é um mito. E agora você tem o conhecimento para explicar o porquê. Gostou desse conteúdo? Salva esse vídeo, compartilha com seu time de projetos e comenta aqui embaixo. A LED, tudo em iluminação.